que você vai ter que confrontar? Você vai ter que confrontar as horas que você investiu em coisas que não te deram retorno. Eu confrontei isso. Tem coisas incríveis acontecendo até na era da minha vida pública, né, da política. Alguém fala, essa entrevista é com fulano, e muitas vezes meu coração fala, não vai. Tem gente que fala, não, mas vai ser. Eu falo, não vou. Tem horas que eu estou num avião e eu estou indo para tal lugar para sentar numa reunião com a pessoa, e meu coração fala, não desce aí nessa cidade. Eu chamo o piloto e falo, pode ir para tal lugar. Não, mas não quero ir. Isso faz parte do confronto, seguir o coração. Quem está anotando, segue, anota isso, seguir o coração. Imagina depois que você confronta a si mesmo. Quem que tem coragem de confrontar a sua pessoa? Tem um negócio chamado presença de comando, e só tem quem já confrontou a si mesmo. Presença de comando não é o tamanho do seu antebraço, nem do seu braço, Romano. Nem das coisas que você acha que precisa fazer. A presença de comando é uma frequência. Quando você entra, você tem resultado, você pisa. Você sabe quem você é, as pessoas sabem, todo mundo sabe o que pode virar quando você chega. Pablo, por que confrontar? Se você não se confrontou ainda, significa que você está dentro de um sistema que foi desenhado e esse sistema não funciona mais. Essa quebra de monopólio que está acontecendo no mundo nesses últimos 5 anos, tudo que você antes achava que era uma absoluta forma de fazer, só tinha aquela, não é assim mais. A igreja que você conhece há milênios, ela mudou. O táxi mudou, as formas de viajar mudou, o livro mudou. Antes, para você ler um livro, você não esfregava a mão numa folha, hoje você encosta num celular. Por isso tem um monte de gente que fala, o celular é do diabo. Te falar, o diabo não é dono de nada, ele é posseiro, ele toma coisa dos outros. O que a gente aprende com isso? Que se você não confrontar o tempo, você vai ficar ou guardado no passado, ou você vai ficar ansioso lá no futuro. Tem que confrontar o tempo. Quem está anotando, anota assim, ó, preciso confrontar o tempo. Eu preciso renovar minha mente todo dia para confrontar tempo. Senão você fica para trás. Eu amo quando alguém fala, mas você não está seguindo tendência. Quem está seguindo tendência está ligado lá no passado. Quem testa todos os dias e confronta o tempo, ele vai descobrindo coisas novas, e testes novos é como se fosse um laboratório. Isso é uma monologia. Isso é uma forma de estudar o ser humano. Quem confrontou o tempo criou o paraquedas. Leonardo da Vinci criou o paraquedas. Ele não voou, mas ele confrontou e falou, por que essa ave abre as asas e consegue voar dessa forma? Por que ao abrir das asas e um vento, esse animal consegue ficar aí sem fazer muito esforço? Aí ele foi testando até que criou o paraquedas. Aí o outro cara viu esse questionamento e confrontou o ar, falou assim, eu vou fazer um avião. Eu sei que é triste, mas não foi o Santos Dumont que criou o avião, foram os irmãos Wright. Eles criaram um avião, só que o avião deles não tinha motor. Agora, quem conseguiu colocar um aparelho com motorização no ar pela primeira vez foi o Santos Dumont. O que a gente aprende com isso? Alguém confrontou o ar e falou assim, você consegue suportar toneladas. Aí alguém fala, mas como? Eu preciso de velocidade, eu preciso de propulsão, eu preciso de aerodinâmica, eu preciso descobrir o efeito Bernoulli. Não sei se você sabe, a diferença de temperatura da parte de cima da asa com a temperatura da parte de baixo é o que faz o avião se sustentar no ar. Aí foi um absurdo quando alguém inventou o navio, toneladas, centenas de milhares de toneladas sobre as águas. Como que aquilo ainda flutua? Você parou para pensar nisso, não? Alguém confrontou a água. Por que você precisa confrontar? Porque tem coisas que não foram descobertas ainda, porque você não confrontou nem a você mesmo. Você precisa se confrontar. Todas as vezes que você vai fazer uma coisa nova, isso te deixa doido. E aí você fala assim, por que eu estou assim? Alguém me perguntou ontem, tem alguém que você admira na terra? Aquela pessoa que você chega, treme quando chega perto? Dos vivos não tem nenhum. A minha frequência foi sendo modulada e eu fui percebendo. Quem que é a pessoa que faz meu bigode tremer? Não tem. Eu já passei mal perto de gente importante, até eu descobri o tanto que eu era importante. Eu tive que me confrontar, você também vai ter que fazer isso. Mas o Brasil odeia confronto, é por isso que a gente não cresce. Odeia confronto. Quem odeia confronto é medroso. Achei bonito falar assim que
colocar as câmeras nos peitos, no tórax, né, do policial, está salvando vida. E a maioria dos crimes estão aumentando o índice de latrocínio, de assassinato. Aí você fala, não, mas está morrendo menos policial. Mas é claro, está filmando, quem que vai defender a população? Você vai filmar o super-herói? Eu sei que você ama esse tipo de coisa. Mas nos Estados Unidos filma o policial. Lá nos Estados Unidos o povo é educado. Lá nos Estados Unidos não tem 34 facções criminosas, não. Pá, por que você está falando isso? Porque se você como pessoa não confrontar isso, daqui um pouco você vai ver o que vai acontecer. Daqui um pouco você vai ver o que vai virar esse país, porque a gente não confronta. Eu não acredito que política vai mudar a vida de ninguém. Eu vou continuar falando isso para vocês, não muda. Se vocês não confrontarem quem vocês são, quem é Deus, o que Ele chamou vocês para fazer, e vocês não confrontarem isso todos os dias, até chegar naquilo que Ele chamou, esse país não vai mudar. Não muda. Eu ficava imaginando, falta dinheiro para a educação. Não falta. Pode colocar 10 vezes mais dinheiro lá que não vai mudar nada. Pablo, sério? Não vai mudar nada. Se a gente não ensinar nosso povo a ir para o confronto, a gente não precisa de público. A gente precisa de pessoas que lutam por isso. Então eu não estou chamando vocês aqui, vamos revolucionar o país. Eu estou falando, vai cuidar da sua vida. Vai confrontar aquilo que está guardado aí, que você nem sabe onde está enterrado. É tão longo isso aí. Eu não sei se você já parou para pensar, mas vocês que têm um cabelo aí, mais essa quantidade assim sei lá, uns 15 centímetros de cabelo, talvez se você tiver normalzinho com o seu couro cabeludo, você deve ter 40 quilômetros de fios. 40 quilômetros. Alguém imaginava isso? 40. Tem gente que tem muito mais. Alguns já perderam, está com 5 quilômetros, 500 metros. Tem gente que já percorreu tudo, tem nada. Por que eu estou te falando isso? Você imagina, você tem uma riqueza capilar de 40 quilômetros, 100 quilômetros, tem gente que tem. Imagina o tanto de riqueza que está aí guardado, você nunca confrontou, você nunca foi atrás, você nunca foi buscar sobre isso. Existem ilhas neurais dentro da sua cabeça que são ilhas de riqueza. Existem ilhas aí que você só vai acessar depois que você andar com 10 pessoas que estão nessa frequência. Não adianta, não tem verbalização, não tem positividade que vai fazer você acessar isso. Mas se você confrontar, você vai. Quantos aqui já saltaram de paraquedas? Vai fazer isso para você ver, se você não sobe de dimensão. Na hora que você fizer isso, você fala, por que eu fiz? Aí o cérebro fala, agora você não é mais banana nisso, bora fazer outra coisa. Sabe que confronto a gente tem que fazer? Quantos aqui já publicaram o livro? Nem escreveram não, que agora é mania falar que escreveu. Você publicou, levanta a mão. Só um. Uau, que plateia, 2. Tem uma menininha ali ajudando, ela levantou a mão. Quantos anos ela tem? 4? Eu acertei, hein? Ela ajudou vocês, está levantando a mão. Não fique sem entregar esse livro até os 10 anos para o tio. Como que ela chama? Helena? Helena, vou te dar até 10 anos de idade para você sair com esse livro. Falta 6. Ela olhando para a mãe, e aí, mãe? Você sabe o que é o negócio? Tá aí, ó, parabéns. Você sabe por que a gente tem que colocar isso para fora? Porque o dia que eu fui escrever meu primeiro livro, veio algo do meu coração. Eu não sou capaz. O dia que eu fiz a palestra mais assistida do mundo na minha vida, é claro, das quase mais, na verdade, de 3.000 palestras que eu já dei, foi o antimedo. Eu olhei e falei, esse negócio não vai pegar. E é muito interessante que se você não confrontar o que está aí dentro, não vai sair. Você não vai testar, você não vai ter coragem de expor. O tanto que é difícil você assumir uma coisa nova na sua vida e todo mundo tira sarro da sua cara. Sabe por quê? Você não vai sair porque é difícil. Custa muito caro uma crítica. Mas só custa caro para quem vive fã de elogio. Eu sou um bicho do mato em relação a elogio e crítica. Fulano está te criticando, o problema é dele. Fulano te elogiou, de novo, o problema é dele. Então um monte de gente chega com muito cuidado perto de mim e fala, você não gosta de elogio? Quem te falou isso? Eu adoro, só não uso para nada. Eu gosto de ver vitrine de coisa e não comprar um monte. Vocês também gostam, não gostam?
Não vai mudar nada ver a vitrine. Elogio para mim é uma vitrine, não é meu. Alguém pôs numa vitrine e está lá querendo tomar meu tempo. Aprendi lá na Bolívia que elogio é bom só cheirar, nunca comer. Lembra disso. As maiores bobeiras que você fez na sua vida, financeira, amorosa, de network, foi tudo por causa de elogio. Se a pessoa te elogiar uma vez, falar, não, é a melhor pessoa do mundo, você dá uma olhada, cheira, tá bom. A pessoa fez 2 vezes, você sai correndo já. Terceira, não ouça mais, senão você vai cair. Por que eu estou te falando isso? Você vai ter que confrontar. Você vai ter que ir para cima. Qual que é o nosso problema? A gente quer ter sempre paz, mas é mentira, você não tem paz. A gente quer estar bem com todo mundo, eu não quero isso, desde quando eu entendi, não precisa. Todos os níveis que eu vou chegando, eu falo, agora a partir de agora eu não vou mais de jeito nenhum arrumar treta com ninguém. Não tem como, quando você descobre que para crescer tem que ir para o confronto, a treta vai sair. Eu sei o porquê que a maioria desse Brasil não foi para frente. É porque quando os primeiros começam a prosperar, eles falam, eu preciso me esconder, eu não aguento, eu não preciso. Eu vou assumir uma coisa aqui pela primeira vez. Dolorido ter que assumir, mas você não sabe o que eu estou passando esses dias. Eu descobri que eu sou arrogante. Muito. Você sabe por quê? Porque diversas vezes eu levanto e vejo gente mexendo no saco, eu falo assim, eu não tenho que passar por isso, eu vou vazar disso aqui. E aí eu falo, ei Pablo, vem cá, vamos para o confronto aqui. Pega as armas que você tem, vamos ver se você dá conta de sair vivo aqui. O confronto é entre eu mesmo, tá? Você é arrogante. Eu já descobri tantos códigos, e um deles que foi impressionante é que quando uma pessoa tem vergonha, ela tem problema de orgulho. A pessoa que fala, não, eu tenho vergonha de me expor, na verdade você é orgulhoso. Você não quer compartilhar o que tem dentro de você, porque você acha que as pessoas não merecem te ouvir. E aí eu já descobri esse tanto de código, aí está aqui eu hoje, e eu vejo um monte de gente mexendo no saco, e eu olho e falo, eu não mexo com isso não. Aí meu coração fala, vem cá, vamos trocar ideia. Esse é o confronto que eu quero te convidar a entrar. Confronte a si mesmo. E eu descobri, eu sou arrogante. E muito. Porque você vai construindo um negócio incrível. E você está aí um monte de gente. Aí você fala, eu não preciso disso aqui. Como é difícil subir de nível. Eu espero um dia subir num nível da gente não confrontar mais. Mas esse dia é só na glória. Enquanto você não tiver com o corpo glorificado, você vai se ferrar aqui na terra. E eu vou te falar, só vai para o próximo nível se tiver coragem de ir para o confronto. E o confronto não tem nada a ver com os outros. O confronto é com você. Toda vez que você foi para cima de alguém, que você morria de medo, o confronto não era com a pessoa, era com você. Você já parou para pensar nisso ou não? Tem gente que te irrita e você não tem coragem de ir lá, porque só a irritação que ela produz te deixa doido. Esses dias alguém veio mexer o saco numa profunda loucura. Eu falei, é a última vez que você vai fazer isso e tal. E na minha cabeça falava assim, ó, você está doido. E eu falava, eu preciso fazer isso por mim, não pela pessoa. Quando eu fiz por mim, eu não importei com aquilo. A pessoa de lá desligou e não me enche o saco mais. Tem horas que você precisa de ir e você confunde. Você acha que aquilo vai magoar a pessoa, mas aquilo vai te fazer ficar tão bem que aquela pessoa que gosta de te encher o saco não vai voltar a te encher o saco. Por que do confronto? Senão você não vai ser uma pessoa plena nunca. Vai ter que ir para cima. Tem gente que confunde o confronto com ser uma pessoa destrambelhada, não tem nada a ver. Não é sobre ofender os outros, é sobre descobrir o que está aí dentro de você. Eu acredito de verdade que se você descobrir sua identidade de forma plena, você viver seu propósito e conectar com pessoas que fazem sentido para você na sua próxima fase, você vai explodir na vida. Mas é muito melhor sua mãe não encher seu saco, seu pai, seu irmão, seus amigos, seus sócios, não sei quem. É muito melhor ficar nisso. Para dar um remédio aí. Alguém é 10 em 1 aqui? Levanta a mão. O que você achou de verdade quando eu falei decepcione os outros? Você olhou e falou, não vou fazer. A maioria dos alunos do 10 em 1 não cumpre essa tarefa. Tem gente que manda áudio chorando no direct, eu ouço e falo, vai cuidar da sua vida e faz a tarefa. Não, mas eu não dou conta de decepcionar uma pessoa. Qual que é o programa que você usa? É o Windows 95? O que me adianta você ser um computador de $60 mil usando o Windows 95? O que adianta você ser um Tesla com motor de Fusca?
que adianta você ser um jato com motor do 14 bis? Não é um jato, não é um Tesla, não é um computador de última geração. Você é a sua programação, o seu hardware fica mentindo. Você tem tanta potência, mas seu programa fala, não funciona. Não adianta. Por que você tem que confrontar? Porque o hardware e o software tem que bater. Tem que ter equivalência, senão você não vai ter resultado. Eu amo gente que fica me enchendo o saco. Eu não tenho resultado. Não tem porque não tem paciência. Não tem porque não é persistente. Não tem porque não é confrontante. Não tem porque fica esperando alguém fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Você sabe disso? Nem seus pais vão fazer. Piorou. Eles nem confrontaram a eles mesmos. Eles vão fazer por você o que eles não fizeram por eles. Pablo, meu pai confrontou. Meu pai é top. Se ele confrontou por ele, ele também não vai fazer por você. Nos dois cenários você tem que ter convicção do que eu estou falando. Se ele fez por ele, ele fala, cada um faz o seu. Se ele não fez, ele fala, não tem nem como fazer isso. Vai sobrar para você. Por que a gente tem que confrontar? Senão a gente vai ser alienado em muitas coisas. Todo alienado, ele não confronta ninguém. Como é bom olhar para trás e ver todas as pessoas que eu confrontei. Eu lembro da minha quinta série, quando um professor falava, você veio do macaco. Eu falava, não tem problema você ter vindo, a minha família não veio, aceita isso. Você acredita? Tinha ninguém para trocar ideia na escola, ninguém concordava comigo. O professor me chamava de crentinho, vagabundo. Tinha 70 pessoas dentro da sala de aula lá da escola pública, a maioria era cristã, mas ninguém tinha coragem de falar nada. Alguém falou, você não passa de ano. Eu falei, vamos ver. Só por causa desse confronto eu tive que estudar, aí que eu ripava. Eu tive um professor de direito constitucional que ele me odiava. Porque eu confrontava ele, falava, está errado essa doutrina que você segue. E ele falou assim, mas é a minha, e para passar na prova você tem que pensar igual eu. Eu falei, então você vai ver. Só que quando você fala, eu vou fazer, alguém fala, você está louco! Falar que alguém está louco não é confronto. É um atestado de desistência. Para de falar que os outros estão loucos. Se você não dá conta de confrontar, cala a boca. Qual que é o nosso problema? A gente quer impedir todo mundo de ter os seus próprios confrontos. O Brasil tem 170 anos que não vai para a guerra. Alguém fala, você quer ir para a guerra? Quero. Uma guerra interna que a gente perdeu para a criminalidade, para a droga, para os cambal que está acontecendo aqui. Não estamos sem guerra, tem guerra todo dia nesse país. Ninguém tem coragem de confrontar com isso. Só que é o seguinte, um povo banana vai confrontar o quê? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês, um povo que é banana vai confrontar o quê? Não dá conta de confrontar nem o fulano que enche o saco, nem um professor malandrão que quer ensinar e doutrinar e fazer você virar um militante. Eu lembro um dia que um professor pôs dentro da minha cabeça um tal de marxismo cultural, me ensinou que tudo que o Karl Marx ensinava era do bem, eu acreditei naquela merda. Eu lembro um dia que eu comecei a prosperar, ainda no ensino médio, esse professor continuou falando isso. E ele, tudo era isso, que o império dos Estados Unidos queria corroer o mundo, não sei o que das quantas. Você acredita que num dia que eu comecei a prosperar, um dia eu encontrei ele no Facebook. E eu falei, cara, você me enganou. Ele, não, o princípio da mais-valia, todos os proletariados são escravos. Eu falei assim, é mentira, rapaz, eu consegui prosperar. Eu estou falando sério. E aí ele até me bloqueou no Facebook, que eu falei assim, não adianta ser comunista e andar de Harley. Ele andava na Harley que um capitalista fez. E desceu o pau no capitalismo, você tem que andar em moto de pau. É isso que você merece. Por favor, usem seus cérebros, questionem. Pablo, eu não gosto. Cala a boca, para de falar que não gosta e questiona. Eu adoro quando eu vou falar um negócio, alguém fala assim, eu não concordo. E o Kiko? Faça perguntas naquilo que você não concorda. Por favor, guarde essa besteira para dentro de você. Falar que não concorda não é confronto. Vai para cima, vai descobrir a verdade. Eu amo meus filhos porque eles fazem perguntas que me põem na parede e eu falo, eu vou bloquear vocês. Para que essas perguntas? Aí alguém lembra, você destravou eles para eles falarem assim, para eles fazerem essas perguntas. Eu sei que seria muito bom chegar alguém inteligente e falar, vamos aumentar o investimento disso. Tudo que você precisa de aumentar o investimento é porque não mudou a mentalidade das pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ao invés de aumentar dinheiro na saúde, por que vocês não vão fazer exercício, caramba?
Ah, vamos aumentar o dinheiro na segurança pública. Está o major ali, está o delegado ali, está outro delegado, está todo mundo aqui, está a polícia militar, está aqui dentro. Aumentar, filho, e resolve o problema de paternidade. Vai ter um escândalo de queda de criminalidade no país, só resolvendo um problema de paternidade. Quem que já questionou isso aqui nesse país? Sabe o que a gente precisa? Questionar, confrontar. Vai resolver o problema da sua casa, vai resolver o problema da sua família. Nós estamos ficando numa geração de gente doente. Tudo porque a gente é proibido confrontar. Vai para cima. Pablo, se der errado, ótimo. Você ganha um diploma daquilo que você fez de errado, não pratica mais. Lembra do diploma e vai errar em outra coisa. Mas vai para o confronto. Está há 20 anos esse mesmo emprego, confronta. O que eu estou fazendo aqui até hoje? Eu lembro o dia que eu falei, eu vou sair da Brasil Telecom, assim, meu cérebro quase desligou. Que eu tinha certeza que eu ia ser presidente da Brasil Telecom. Aí vinha na minha cabeça assim, eu vou jogar fora todo o planejamento, tudo o que. Meu coração falou, sai daqui. E o meu cérebro falou, não sai. Eu tive que confrontar toda a lógica. Pablo, mas você é o executivo mais novo da história da companhia. Vai dar certo. Meu cérebro falava isso para mim, meu coração falava, joga isso fora. Eu pergunto para vocês, ou vocês dão conta de falar mais na minha vida do que eu nessa fase. Valeu a pena ter jogado isso fora ou não? Eu joguei fora. Quantas vezes eu fui jogando coisas fora? Sabe por quê? Por causa de um simples confronto. O que eu quero falar para vocês é que o mundo vai de mal a pior porque vocês não confrontam aquilo que precisa ser confrontado. Vem gente agressiva para cima de você, conta uma narrativa de mentira e você curva a sua cervical e aceita. Pablo, tem como mudar esse país? Não tem como mudar o país, tem como mudar o brasileiro. O país é o brasileiro, mas não muda de fora para dentro. Não muda de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente tem que ajudar a amadurecer esse povo, é um povo banana. E fica louco, não fala isso, não fala aquilo, vou falar o que precisa ser feito e ponto final. Confronto, eu quero ensinar essa geração a confrontar para crescer. Se não confrontar, vai virar zumbi. Lá na China, o povo não deixa TikTok de gente palhaça crescer. Lá é só conteúdo. O povo chinês, o governo chinês olhou e falou assim, nós não vamos fazer nosso povo virar um povo idiota. Então quando você faz um conteúdo real lá na China, o algoritmo levanta a pessoa. Aqui no Brasil o contrário, quanto mais idiota o conteúdo, mais a pessoa é promovida. Alguém falou, você quer bombar no TikTok? Faz aquelas dancinhas lá. Não vou fazer. Não vou bombar lá. Então você vai ficar fora da vibe. Eu confrontei e não vou. Ponto. Só que você pensa, não, é o único jeito de crescer. Deixa eu te contar uma coisa, usa seu cérebro e usa seu coração, você vai ver que isso é uma patetice. Me chamou muita atenção o que a China está fazendo, porque eles não querem uma geração de imbecis. Isso não te choca, não? Lá é uma massa de gente, é um povo paupérrimo. Mas mesmo assim, debaixo de ditadura, os caras falam, não vamos deixar esse povo ficar idiota. O nosso é obrigado a ser idiota. Por favor, confrontem. Tem um tanto de regra inútil que todos vocês se submetem mentalmente todos os dias. Eu não consigo entender o que faz uma pessoa ficar 10 anos no emprego, ganhando um salário, e ela não parar por 3 meses e falar, eu vou investir tudo para ter uma mentalidade diferente, frequentar coisa diferente para cima. Felizmente, não estou vendendo nada para vocês. Fiquei agora, realmente, eu estou na filantropia. Não, eu queria vender, assim, tem um impulso dentro de mim que eu fui treinado para isso. Eu olhava os números na Brasil Telecom e falava, por que esse povo não compra o SOS Fone, que era um produto de R$ 2,64? Aí um dia eu falei, eu vou ser o cara que mais vendeu esse trem aqui. Eu ia lá, montava as fraseologias, começava a vender, ensinava um time, e todo mundo falava, de onde veio esse faturamento aqui? O Pablo Marçal inventou de ensinar uns 1.100 pessoas a vender esse negócio. Aí um monte de gente falava, eu não dou conta. Não. Para a operação aí, pede um momento para todo mundo, me dá aqui o seu cliente, deixa eu mostrar como é que vende. Todo mundo ficava chocado. Eu sei como é que vende o negócio. Mas sabe por quê?
Eu falei, tem que confrontar. Um dia alguém falou assim para mim, eu vou te ensinar uma tática de venda terrível. O que você quer? O não você já tem. Falei, isso aí é um imbecil que criou isso aí. Eu falei, isso aí está errado. Você tem que ver o que eu descobri. O sim é eu que carrego. O não é quando eu não tiver a fim de vender. Aí alguém fala, não, eu não entendi. É porque a frequência está bem baixa. Se for subindo, você vai entender o que eu estou falando. Isso depende daquilo que foi construído na sua cabeça. Eu não carrego não, eu não tenho não. O sim sou eu. O sim que as pessoas estão procurando. Você entende o que eu estou falando ou não? Só que eu confrontei alguém que falou, mas é assim, tem 300 anos, vai mudar a partir de agora. Anota aí a hora, mudou agora não é assim. Tem que confrontar, senão não vai crescer. Você sabe que hora que um filho vira homem de verdade? Quando ele confronta o pai dele. Eu estou doidinho para ver meus filhos fazer isso. Eu treino eles, para eles me confrontarem, porque na hora que a força deles sobressair, eu falo, virou homem. Sabe o que é o mais triste? Sem querer ofender ninguém, mas dá para ver um monte de gente aqui, que na identidade está escrito masculino, mas não é homem. Porque não foi para o confronto nem com seu pai. Tem que ir. Pablo, isso é falta de respeito? Não, esse é o certificado. Se você pegar um judeu, tem a transição para você virar homem. Nosso povo não tem isso. Eu fico instigando meus filhos desde pequeno. Vocês vão ter que vir para cima tomar o bastão na minha mão. Aí você fala, vai ser com 18, eu acho que vai ser com 11 ou com 12. Tem que ir para o confronto. Essa merda desse livro não sai porque você não confronta essa preguiça, essa procrastinação que você carrega. Você não consegue produzir um conteúdo porque você não sai dessa merda de Reels e TikTok. Você vai ter que confrontar isso. Esse excesso de dopamina que você tem com pornografia, esse excesso de dopamina que você tem com droga, esse excesso de dopamina que você tem com mensagem de Instagram e de WhatsApp, vai te enlouquecer e você não vai crescer. Vai ter que confrontar todas essas coisas. Vocês foram programados debaixo de uma tecnocracia para vocês não dar certo. Eu garanto para vocês podem perguntar o que quiser, eu respondo tudo. Vocês foram programados para não produzir, para não descobrir nunca quem vocês são. Quando alguém falou, você é filho do macaco, eu não importo se você acredita nisso. Confrontar não é para as pessoas concordarem com você. Eu amo a liberdade, pense o que quiser, mas não aceite nada que não consiga entrar em sintonia com o seu coração. Não funciona. Então, se não funciona, confronto. Como é terrível ouvir uma pessoa alienadora. Como é terrível ouvir uma pessoa que também quer... a pessoa que é alienadora é horrível ouvir essa pessoa. Mas a pessoa que é alienada também é terrível. É um querendo depender do outro, a dependência é dos dois lados. Por que a pessoa é alienadora, se você nunca confrontou? A pessoa é alienadora porque ela é insegura. E por que a pessoa é alienada? Porque ela é insegura, é a mesma coisa. Só que quando você põe um inseguro para andar com 10 inseguros, ele vira um alienador. Qual que é o motivo de uma pessoa aceitar ser alienada? Insegurança, porque se você é seguro, você vai perder o emprego. Tô nem aí.